Graça e paz, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Estamos de volta com mais um episódio do Disse Jesus, dando continuidade ao capítulo 12 de Mateus. Estamos a falar do discurso de Jesus para os fariseus, quando estes promoveram grande perseguição e censura ao Senhor Jesus. E hoje, o título de hoje é Raça de Víboras. É um título bastante curioso, bastante interessante. Quero já deixar aqui o alerta que isto não é um tipo de autorização ou permissão para chamar ninguém de raça de víbora. Nós vamos entender por que Jesus falou isso. Tá? Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 33 a 37. Bom, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus então diz assim: se plantarem uma árvore boa, o seu fruto será bom. Se plantarem uma árvore má, o fruto será mau. Pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como poderão vocês dizer coisas boas se são maus? Cada qual fala daquilo que tem no coração. O homem bom tira coisas boas do tesouro da sua bondade, e o homem mau tira coisas más da sua maldade. Digo-vos que no dia do juízo cada um terá de dar contas a Deus por toda palavra inútil que tenha dito. É pelas tuas palavras que no dia do juízo Deus te há de declarar inocente ou culpado. Meus queridos irmãos, como nós já falamos, é bastante interessante esse título, Raça de Víboras, e nós vamos entender o porquê Jesus chamar aqui esses fariseus, esses escribas de raça de víboras. Nós vimos que eles faziam forte oposição a Cristo, ao ministério de Cristo, tá? E nós já falamos aqui no versículo 23 e 24 de Mateus, quando as pessoas viam o que Jesus fazia, viam os milagres que Jesus fazia, né? E começavam a chamar Jesus de filho de Davi. Eles ligavam Jesus à promessa do Messias, ao Messias que haveria de vir. Então os fariseus ali se encheram de inveja, de ódio e começaram então a criticar Jesus, a se opor a Jesus, a mentir contra Jesus, exatamente para impedir os judeus de crerem em Jesus e de serem salvos. Na verdade, a obra dos fariseus e dos escribas ali era opor ao ministério de Jesus e impedir a salvação de almas, impedir de Jesus de realizar o propósito da sua vinda neste mundo, que é salvar o pecador arrependido. Eu quero lembrar aqui também o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus vai lançar muitos ais, né, sobre os fariseus, tá? Capítulo 23, versículo 13, Jesus vai dizer o seguinte: ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, não entram, nem deixam entrar os que gostariam de o fazer. E no versículo 34 do capítulo 23 diz assim: serpentes, raça de víboras, como é que hão de escapar à condenação do inferno? Então Jesus praticamente vai repetir o discurso aqui de capítulo 12, ele vai falar novamente no capítulo 23, porque os fariseus não criam, não eram salvos e não permitiam que outros fossem salvos. Eles fechavam a porta do reino do céu para as pessoas. Agora, por que esta palavra, raça de víboras? Por que Jesus citou esta palavra? Quero lembrar que é a mesma palavra que João Batista vai citar. A Bíblia diz que João Batista estava no Rio Jordão e ele batizava as pessoas que iam ali, que confessavam seus pecados, que se arrependiam dos pecados, eram batizadas por João Batista. E em dado momento, os fariseus vão lá também para ver o que João Batista fazia, certamente para condenar ou julgar, analisar aquilo que ele fazia, não para arrependimento de pecado, mas para se opor. E João Batista vai dizer a mesma coisa para aqueles fariseus, vai chamá-los de raça de víboras. Agora, por que raça de víboras? Eu quero ler para vocês uma história muito interessante, tá? Raça ou filhotes de víbora, ok? Porque aqui a palavra raça de víboras dá a entender também filhotes. Naquela época, é bom deixar claro que também chamar alguém de víbora era bastante ofensivo, mas chamar de filhotes de víbora era ainda pior. Por quê? Heródoto, escritor grego, que viveu no ano 484 a 425 a.C.,
ele formulou um conceito sobre víboras árabes que era muito conhecido nos dias de Jesus. A maioria dos répteis põe ovos, mas acreditava-se que os ovos das víboras eclodiam ainda dentro do ventre da mãe. Então o bebê da víbora comia sua mãe por dentro antes de nascer, matando-a ao longo do processo. Do mesmo modo, segundo alguns escritores da antiguidade, incluindo Heródoto, as mamães víboras comiam os machos enquanto estavam grávidas. Por isso, os filhotes vingavam os pais, matando a própria mãe. Matar o pai ou a mãe era o crime mais terrível entre os povos da antiguidade, e mesmo se um filho matasse um dos pais. Acreditava-se que aquele que matasse o pai ou a mãe era atormentado por espíritos vingativos chamados furiosos. Portanto, esta é a razão, talvez, de Jesus chamar aqueles fariseus e escribas de raça de víboras, né? Eles eram a pior espécie que podia haver, porque impediam as pessoas de serem salvas. Não apenas não acreditavam, mas também se opunham à salvação das pessoas. Fechavam a porta para as pessoas não entrarem. Os fariseus e escribas deveriam preparar o povo para receber o Messias. Mas, na verdade, eles fazem agora o trabalho oposto, tá? Eles se opõem ao trabalho do Messias. O que Jesus está fazendo aqui, meus queridos irmãos, ao chamar aqueles fariseus e escribas de raça de víboras, era, na verdade, expor o coração dos fariseus. Ele está aqui revelando, expondo a verdadeira intenção do coração dos fariseus e dos escribas. O quanto eles eram terríveis, o quanto eles eram malignos. Quero lembrar que Jesus é o único que pode fazer assim. Ele é o único que pode fazer isso. Porque somente Jesus conhece a intenção do coração das pessoas e o pensamento mais profundo, mais íntimo das pessoas. Por isso, ele poderia fazer, sendo ele o Senhor, tá? Ele expõe, revela a verdadeira intenção dos fariseus e dos escribas. Nós vamos ver nesse texto aqui mais algumas advertências contra os fariseus, tá bem? Ele vai falar da árvore boa. A árvore boa dá fruto bom, a árvore mau dá maus frutos. Ele está dizendo que o coração é a raiz. É do coração que vem a verdadeira intenção. É do coração que nascem, tá? Os frutos, as ações, elas vêm daquilo que há no coração das pessoas. E o coração dos fariseus eram maus. Por isso as suas atitudes só podiam ser más. Jesus não está surpreso com aquela atitude dos fariseus, porque ele conhecia o coração delas. O vosso coração é mau. É isso que ele está dizendo. Por isso que as vossas ações são também más. Portanto, meus queridos, no âmbito aqui das palavras, isso significa que se o coração é bom, as palavras são boas, tá? A boca fala, disse Jesus, daquilo que o coração está cheio. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Se o coração for perverso, as palavras são perversas. Era o caso dos fariseus. Se o coração for santo, as palavras serão também santas. Serão palavras boas, tá? É importante aqui que Jesus está ensinando que se o coração não se converter realmente, se não houver uma verdadeira conversão do coração, não há verdadeira mudança, tá? Não é esforçar para ser bom, mas é ter o coração transformado. Muitas pessoas se esforçam para ter boas atitudes, para ter boas ações, boas palavras, mas o esforço de muitos vai ser em vão. Todo esforço gera o cansaço, não é isso? E gera o desânimo. Mas é o coração arrependido que vai gerar verdadeiras mudanças e palavras boas. E no versículo 36, a advertência de Jesus é: digo-vos que no dia do juízo cada um terá de dar contas a Deus por toda palavra inútil que tenha dito.
Palavra inútil, Jesus faz uma advertência contra a palavra inútil. E nós vamos citar aqui, podemos citar o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 29, quando ele diz que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis e edificantes para fazerem bem àqueles que vos ouvem. Então nós entendemos que palavras inúteis são aquelas palavras que não vão edificar pessoas. São palavras que não vão servir para produzir salvação. São palavras que não vão produzir arrependimento. São palavras que não vão produzir mudanças. Então Jesus espera de cada um de nós que as nossas palavras sejam boas, porque o coração é bom. Palavras que venham servir para edificar, para salvar outros, para abençoar outros, para transmitir graças aos outros. É interessante que é nas palavras impensadas que revelamos nosso verdadeiro caráter. Quando as pessoas estão descuidadas, né, vamos dizer assim, elas deixam escapulir aquilo que elas realmente são, aquilo que está dentro do coração. Nas palavras impensadas, nas palavras que saem repentinamente da boca da pessoa, revelam o caráter daquela pessoa, tá? Alguém também disse que nenhuma palavra sem valor, nenhuma palavra inútil deveria ser pronunciada ou deveria sair da nossa boca. Amém? O alerta aqui, queridos, é porque palavras podem produzir vida ou podem matar. Olha a importância das palavras, a importância de pensarmos, analisarmos as palavras, aquilo que falamos com as pessoas. Uma palavra simples, talvez, uma palavra pequena, pode gerar vida ou pode matar também. E Jesus disse que nós seremos julgados por essas palavras, tá bem? Seremos responsáveis pelas palavras que dirigimos aos outros. Meus queridos, eu quero terminar aqui, deixando aqui esse alerta, né? Para que vigiemos as nossas palavras, para que tenhamos cuidado com as palavras e usemos as palavras. As palavras são poderosas para transmitir vida às pessoas. Tenhamos cuidado com as palavras, façamos como Jesus. As palavras de Jesus transmitiam vida às pessoas, transmitiam salvação às pessoas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oremos neste momento. Senhor, muito obrigado, Deus querido. Obrigado, Senhor, por nos santificar, por nos perdoar. Agora eu peço, Senhor, que nos ensine. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina. Nos ensina, Senhor, a usar as palavras para abençoar pessoas e não para amaldiçoar. Usar palavras para transmitir graça e salvação às pessoas. Ó Deus querido, e não morte às pessoas. E não ofender as pessoas com as nossas palavras. Perdoa-nos, ó Pai, se alguma palavra temos desagradado ao Senhor. E nos dirige em tudo, Senhor. Nos ensine a dominar a nossa língua. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. Pedimos sempre que nos apoie, que abençoe este trabalho, ore por nós, se inscreva no canal e partilhe também esse vídeo com outras pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo episódio.